de cada um deles. 8 pessoas. Então, essa foi a primeira quarentena que está em Gênesis capítulo 7, versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Já no capítulo 7, versículo 17, diz assim: e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 8, versículo 6, nós vamos ver mais uma experiência de quarentena, mas isso depois do período do dilúvio. E nós vamos ver que o dilúvio demorou mais de um ano. Foi uma quarentena de mais de um ano, vamos ver daqui a pouquinho. Mas no capítulo 8, versículo 6, diz que aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Um detalhe muito importante é que esse período de quarentena, como eu disse, foi de um ano, e aí a gente vai ver isso agora. No capítulo 7, versículo 6 de Gênesis, diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. No capítulo 8, versículo 13, vai dizer: sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, um ano de isolamento familiar, e também uma fauna significativa. Imaginem vocês que lá estava o casal de elefantes, o casal de zebra, o casal de girafa. E se você tiver uma mente criativa, vai pensar no casal de gambá, e vocês podem imaginar como é que era a coisa ali dentro da arca. Passar um ano dentro daquele lugar. Mas não foi só um ano não, porque se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que depois disso, Noé esperou mais 40 dias, aí depois ele esperou mais 7 dias, e soltou um corvo, e o corvo ficou indo e vindo. Depois ele soltou uma pomba, que a pomba foi e voltou, mas trazendo um galho de oliveira no bico. E, por último, depois de mais 7 dias, ele solta a pomba e ela não volta. Em Gênesis capítulo 8, versos 14 e 15, diz: aos 27 dias do segundo mês, lembram-se que foi no primeiro mês? Um ano depois? E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, capítulo 8, versículo 16: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Será que esta seria a maior quarentena do mundo? Ainda não é a maior quarentena do mundo. A gente vai caminhar um pouquinho mais. Vamos ver um segundo exemplo de quarentena, que foi o que foram as quarentenas de Moisés. No boletim, na pastoral, aí eu coloco 3. Mas se a gente for fazer a conta direitinho, Moisés teve 5 quarentenas. A primeira quarentena foi quando ele foi levado da casa dele para o palácio de Faraó. Ali ele foi isolado da família biológica dele por 40 anos. Viveu lá no palácio. Depois de 40 anos, ele foge, porque foi defender um israelita, e a coisa não deu certo, ele terminou matando um egípcio e teve que fugir. E aí ele passa mais 40 anos lá no deserto de Midian. Quando Deus fala a Moisés, ele está agora com 80 anos, já 2 períodos de quarentena. E aí Deus manda ele levar o povo do Egito para Canaã. Vamos ver alguns detalhes aí, alguns textos. Por exemplo, Deuteronômio,
capítulo 9, versículo 11, nós vamos ver o seguinte: sucedeu, pois, que ao fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Veja só, ele havia tido a primeira quarentena lá no palácio, isolado da família biológica dele. A segunda quarentena, agora, lá no deserto de Midian. E quando ele leva o povo ao deserto, ele sobe ao monte e passa 40 dias e 40 noites sem comer nada, sem beber nada. Tem gente reclamando de quarentena aí, mas, meu filho, você passar 40 dias sem comer e sem beber nada, ele estava na presença de Deus. Claro que a graça de Deus, a presença de Deus, o sustentava ali. Mas ele diz aqui que ele não comeu e nem bebeu, nós vamos ver daqui a pouco. Aí quando ele desce com as tábuas da lei, ele vê que o povo havia desertado da fé, havia abdicado da fé, estava adorando um Deus feito por eles. Aí ele quebra as tábuas da lei. Quando ele quebra as tábuas da lei, aí agora ele tem que voltar ao monte novamente e passar mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, para receber as segundas tábuas da lei. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 10. E eu estive no monte como nos primeiros dias, tá vendo? Estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis destruir-vos, não quis o Senhor destruir-vos. Muitas vezes, realmente a quarentena é porque Deus nos quer falar algo. Aliás, nós deveríamos sempre ver assim, as quarentenas da vida. Nas quarentenas da vida. Domingo que vem eu vou entrar mais em detalhes sobre esse assunto, o porquê das quarentenas. E aí, nós estamos aí na 4ª quarentena de Moisés. Mas ele passou 40 anos com o povo no deserto. A 5ª quarentena dele. Vou dizer para vocês que há muitas provas nas nossas vidas que às vezes a gente não compreende. E Moisés vai dizer em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, que ele diz assim: e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Meu irmão, minha irmã, aqui quarentena, você está sendo submetido. Você, querido irmão que está nos acompanhando aí, querido, qual o sentido da quarentena? O que Deus está querendo falar? Que missão Ele está querendo dar para você? Deus não coloca a gente em quarentena para nos ver sofrer, para nos privar da família. Ele sempre tem um propósito nas quarentenas dele. A terceira referência de pessoas que foram submetidas à quarentena, que é também muito conhecido dos irmãos, é a quarentena de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, que ele teve uma quarentena de caminhada até o Monte Horebe, diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Um isolamento individual, aí agora. Um momento de crise na vida do profeta. Um homem de Deus, mas que teve suas crises. Teve seus momentos de conflitos, de até argumentar com Deus: mas Deus, eu sou teu profeta, eles estão querendo tirar a minha vida, isso está acontecendo comigo. Mas Deus tinha um propósito naquilo também, na vida de Elias. Deus queria fazer uma revelação especial. E Elias, no desespero dele, ele pediu até a morte. Tem certas orações que é bom Deus não atender. Olha só,
que é bom que Deus não lhes atenda. Imagina se Deus tivesse atendido o pedido de Elias. Porque Elias foi um dos homens que não morreram na Bíblia. O primeiro foi Enoque, que foi trasladado, foi levado direto para o céu. E o segundo é Elias. No momento de desespero, ele pede a morte, mas Deus tinha algo melhor para ele. Daí, as quarentenas da vida de Elias, porque esta é uma quarentena, como menciona aqui, mas ele já havia se isolado socialmente por 3 anos e 6 meses, quando ele fugiu de Acabe. Que Acabe queria matá-lo. 3 anos e 6 meses antes. Então, são esses acontecimentos nas nossas vidas que Deus tem sempre algo a nos dizer. Um quarto exemplo de quarentena que eu encontro na Bíblia, que eu pontuo, porque existem muitos outros, a quarentena de Jonas. Em Jonas capítulo 3, versículo 4, diz: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas é aquele tipo de indivíduo que deseja realmente o mal do próximo, ainda que às vezes a gente não pense assim. Mas por que Jonas fugiu quando Deus mandou ele pregar em Nínive? Porque ele disse que ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus poderia perdoar aquele povo, e ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Aí vocês sabem tudo o que aconteceu com ele, e depois ele vai e prega. E ele diz: olha, vocês só vão ter mais 40 dias. Vocês agora, ó, acabou. A ira de Deus vai cair sobre vocês. Então, o Jonas é o noticiador do juízo, do julgamento de Deus. Só que Jonas se esquecia daquele que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Ele se esqueceu de que a misericórdia de Deus vai na frente do juízo. A misericórdia precede, vai na frente, ou triunfa sobre o juízo. Eu quero me deter um pouquinho mais de Jonas, porque Jonas é uma figura enigmática. E o livro de Jonas é assim, recheado de lições para a vida da gente. Ele anunciou que Nínive só teria mais uma quarentena e tudo estaria acabado. E sabe o que ele fez? Ele se submeteu a uma quarentena também. Porque ele sobe a um monte e fica de lá esperando Deus mandar o juízo, o castigo dele sobre o povo de Nínive. Ele passa 40 dias esperando ali a destruição do povo. Mas durante essa quarentena, aconteceu algo extraordinário na vida daquele povo, que ouviu a mensagem de Jonas. A Bíblia diz em Jonas 3, 4 e 8, que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3, 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Veja só, eles tiraram as roupas finas deles e fizeram roupa de saco. E é a primeira vez que eu vejo alguém vestir até os animais com tecido de saco para mostrar que estava se humilhando. A roupa, tipo da roupa rude daquele tempo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, até o bebezinho.
A gente às vezes estava achando ruim usar máscara, né? Mas lá não, lá foi todo mundo. 40 dias o pessoal ali vestido com aquela roupa grosseira. E tem mais. No versículo 6 diz: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, sinal de humildade, de quebrantamento. Vocês já notaram que a gente quase não está tendo oportunidade de vestir as roupas melhores que a gente tem? Sapatos melhores? O pessoal de Nínive não foi por uma imposição, foi uma decisão. O próprio rei deu exemplo. Ele sai do trono para dizer: quem reina não sou eu. Muitas vezes, irmãos, nós temos que sair do trono do nosso coração, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para a gente ver o que Deus nos quer falar nesses momentos de quarentena. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Veja só. Puseram até os animais de jejum. Nem os levem ao pasto, nem bebam água. Olha que sinal de arrependimento profundo. Quem sabe, irmão, se o Brasil, se o mundo neste momento se quebrantasse diante de Deus e se arrependesse dos seus pecados e mudasse, o que Deus não poderia fazer de bem, porque é isso que Ele quer fazer. Versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais. Olha só. Já pensou aí, Tete? O cavalo vestido. Foi, gente? O boi? Um vestido de pano de saco? Pois é. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão. O rei disse: aqui até o cachorro vai ter que converter hoje, agora. Claro que isso é força de expressão, é a maneira que eu estou falando. Né? Que animal não tem, né, a culpa pelos nossos pecados. Mas o rei estava tão impactado, porque se viesse o juízo que Deus tinha falado, até os animais morreriam também. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O povo de Nínive era famoso, irmãos, por matar os seus adversários e colocar os seus corpos ou seus crânios em cima do muro da cidade, para mostrar o quanto eles eram poderosos, no caso aqui, perversos. Mas esse povo se arrependeu. Há sempre uma chance, como diz, a gente lê em Jonas capítulo 3, versículo 10, que Deus perdoou o povo. Olha só. Deus perdoou o povo após a quarentena. Não houve destruição em massa. Mas aí, sabe o que eu fico pensando? Jonas agora, ele está lá em cima do monte, esperando o juízo de Deus. Sabe quantas pessoas moravam em Nínive? Quem sabe aqui quantas pessoas moravam? 120 mil. Mais que o dobro, aliás, o dobro, né, da nossa cidade aqui. 120 mil. Eu fico a imaginar Jonas assim, criando aquela imagem na cabeça dele.
120 mil sepultamentos. Vamos anunciar hoje na emissora de maior projeção que houve 120 mil mortes. Vamos pedir ao governador, ao prefeito tal, que abra 120 mil covas. Jonas ficou pensando isso lá. Mas Deus se compadeceu daquele povo. E Jonas ficou murmurando, reclamando com Deus. Porque tinha nascido uma planta ali que fez uma sombrinha para ele, mas veio a lagarta de noite e comeu aquela planta. E Jonas no outro dia estava com mais raiva ainda. Onde já se viu? Deixar uma planta morrer? Eu digo que Jonas, ele era aquele que defendia a natureza em favor dele. Aquele que era a favor dele. Ele estava preocupado com aquela planta que nasceu. Aí em Jonas capítulo 4, versos 10 e 11, olha só. Tornou o Senhor falando para Jonas porque ele estava com raiva. Deus falou, faz sentido essa tua raiva? Ele, faz sim. Estou com raiva sim. Aí Deus disse, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí continuando o versículo, diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Viram aqui como foi importante o rei decretar que até os animais tinham que ser uma demonstração da parte dos humanos, de que eles queriam a proteção dos animais também. E aí o próprio Deus fala que com aquela atitude Jonas estava desprezando não somente os seres humanos, mas também a fauna daquele lugar, o gado daquele lugar, os animais domésticos daquele lugar, porque fala muitos animais. E Deus falou, você é capaz de ter compaixão de uma planta, mas não é capaz de ter compaixão dessas 120 mil pessoas. A quinta quarentena, ou quinto exemplo de quarentena que eu pontuo na Bíblia, é a quarentena de Ezequiel. Ezequiel, para mim, é um homem que sofreu tanto. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. E mais à frente vai dizer, você vai ficar amarrado. Gente, você vai ficar amarrado. E deitado de um lado só. Você vai fazer uma quarentena deitado de um lado só. Aí vai passar 40 dias e depois você vai virar para o outro lado e passar mais 40 dias. Mas para que isso? O que Deus está me dizendo? Olha, Ezequiel está servindo de exemplo para o que eu vou fazer com o povo de Israel se eles não se arrependerem. Então, Deus sempre dá umas amostras do que pode acontecer com o mundo se não houver arrependimento. O que está acontecendo no mundo é Deus, mais uma vez, chamando a atenção desse vírus que, a olho nu, para nós, ele é invisível. Não sei como é que os cientistas conseguem encontrar todas essas coroas que tem, daí o nome corona, né? Coronavírus, que aquilo vai grudando no pulmão da pessoa, vai sugando.
e vai atrapalhando a respiração. Minúsculo. Tão imperceptível que a gente não vê a olho nu. A olho nu, você bota a mão no lugar que alguém estava contaminado, ou você respira o ar de alguém que está contaminado e pega. Outra quarentena que eu encontro na Bíblia é a quarentena de Nabucodonosor, que ele teve uma quarentena diferente, de 7 anos. Em Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 30, eu vou ler os versículos aqui, direto, e depois a gente faz um ligeiro comentário. Falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele se achava tal. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua quarentena será com os animais do campo. Mas foi o contrário. Ao lugar de ficar em casa, ele teve que sair de casa e viver na companhia dos animais. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daquela quarentena, eu, Nabucodonosor, ele agora está contando o que aconteceu com ele, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Eu nunca tinha prestado atenção nisto que é dito aqui. Que Deus opera com o exército dos céus e também com os moradores da terra. Ele usa as milícias celestiais, mas usa também as milícias humanas. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Meu irmão, minha irmã, o que você perdeu? O que você está perdendo nessa quarentena? Reflita. Que Deus pode restituir. Deus pode honrá-lo novamente, honrá-la novamente. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esse é o momento para nós refletirmos. Se as nossas atitudes não têm sido atitude soberba, em que nós temos sido soberbos? Falei semana passada que tanta coisa que a gente compra sem necessidade, que realmente não está precisando daquilo. E muitas vezes a gente compra sem poder, se endivida. Uma vez eu ouvi uma pessoa dar uma grande festa em determinada área da sua vida, mas a pessoa não tinha condição para dar aquela festa. Eu estou falando de uma, mas no meu ministério, sem conta o número de pessoas que fazem isso. Aí depois aquela pessoa estava endividada. Eu tive que me sentar com ela e dizer, olha, você errou aqui, você tem que pedir perdão a Deus por isso. Você precisa agora desfazer de algum bem, porque essa dívida que você contraiu, com o salário que você ganha, com os recursos que são disponíveis, você não tem como pagar. E muitas vezes a gente tem que parar para refletir se a vida da gente não tem sido uma vida de soberba. E Deus teve que fazer isso muitas vezes. Lá em Babilônia mesmo, onde Ezequiel está, e que a gente está falando de Nabucodonosor, o povo passou 70 anos. Foram 70 anos de exílio lá. Mas só que esse isolamento social é diferente. Talvez pudesse até ser considerado como o maior isolamento social do mundo, este aqui, dentro daquele que eu estou me propondo a fazer, mas não é, e vocês vão ver por quê. Eu gostaria de chamar a atenção para mais um detalhe, é que na quarentena do povo de Israel no deserto, alguém teve que usar máscara. Você sabe, Lídia, quem foi? Moisés. Moisés teve que usar máscara. Usou máscara durante 38 anos. Porque eles tinham passado já 2 anos ali para receber as tábuas da lei. E aí, depois daquela experiência, o rosto de Moisés brilhava toda vez que ele falava com Deus, mas quando ele voltava, o brilho ia acabando. E aí, para o povo não perceber que o brilho estava acabando, ele colocava máscara, é diferente, né? E quando ele ia falar com Deus, ele tirava. Mas, com o povo, Moisés passou 38 anos usando máscara, usando véu. Vamos ver aqui alguns textos que falam sobre isso. Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo das mãos 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Verso 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. É aqui que muitas pessoas pensam que Moisés colocou o véu porque o rosto dele estava brilhando, e não era. Então Moisés os chamou. Arão e todos os principais da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Mas aconteceu uma coisa. Quando Moisés está acabando de falar com ele, a glória vai desaparecendo, e aí o povo diz, o rosto dele está perdendo o brilho. O que ele fazia? Colocava máscara. Depois, verso 32, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Verso 33,
Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs a máscara. Viram? Ele não colocava máscara para falar com o povo. Porque o rosto estava brilhando. Quando ele acabou de falar, ele deve ter ouvido algum comentário e aí ele coloca a máscara. Isso aí, irmãos, vai estar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, vocês poderão ver isso a partir do versículo 7, Paulo diz isso, tá? Que Moisés colocava a máscara, colocava o véu, porque o brilho estava acabando e ele não queria que o povo percebesse que o brilho estava acabando. No verso 34, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel, o rosto de Moisés, viu que a pele do seu rosto escurecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele, com Deus. Interessante, né, que não foi todo o povo que teve que usar máscara, mas Moisés que usava, e usava por um outro motivo. Ele estava querendo proteger a imagem dele, diferente de ele querer proteger o povo de algum mal. Era ao contrário. Um sétimo exemplo que eu encontro de quarentena na Bíblia é a quarentena dos leprosos. Essas quarentenas, eu vou dizer para você que devia ser uma coisa terrível. Porque quando a pessoa era diagnosticada com lepra, Números capítulo 5, versículo 2, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece de fluxo, tiver alguma hemorragia, e a todos imundos por causa do contágio com um morto. No caso aqui, tem outras situações, mas eu quero chamar mais atenção à questão da lepra. Porque a pessoa ficava isolada para o resto da vida. Da sua família, da comunidade. Aí os leprosos iam ter a comunidade dos leprosos. Vocês se lembram que 10 leprosos lá no Novo Testamento vêm a Jesus e Jesus os cura? Porque eles tinham que buscar o grupo social deles. Então, este era um outro tipo de quarentena que o povo era submetido e era também, neste caso agora, para proteger de uma contaminação. Finalmente, as quarentenas de Jesus. Ele teve 2 momentos de quarentena, 2 momentos especiais. Logo após o batismo, em Lucas capítulo 4, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E depois que Jesus ressuscitou, ele passou mais 40 dias entre a sua ressurreição e a sua subida para o céu. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu quero encerrar essa primeira mensagem pontuando um ligeiro resumo daquilo que nós falamos aqui e o que nós aprendemos hoje. Primeiro, muitas vezes, Deus precisou usar de recursos de quarentena com povos ou pessoas individualmente. E acreditamos que Ele esteja fazendo o mesmo agora no mundo, não é com uma nação. E uma coisa que também nos impressiona é que, no caso dos países ricos, os contaminados primeiro são os mais ricos, da classe média para a classe alta. É depois que vem para os pobres. E normalmente a corda sempre quebra do lado do mais fraco, começa pelos pobres. Mas aqui este não, começou pelos mais ricos. Pelo menos que foram detectados primeiro, né? Que o pobre às vezes não teve nem tempo de condições de detectar. Segunda lição que nós aprendemos, que a primeira quarentena da Bíblia, de Noé e da família, eles ficaram mais de 1 ano.
E nós não encontramos nenhuma reclamação de Noé por ter que ficar isolado e no meio de tantos animais, inclusive tendo de cuidar dos animais, porque tinha que fazer limpeza, tinha que fazer higiene naquele ambiente, meus irmãos. Os animais comiam e bebiam. Então havia excremento, havia urina. Eles tiveram de conviver com aquilo. Mas qual era o lugar mais seguro? Quem estava na arca. Quem estava ali. Quando Deus nos submete, estou falando de Deus, não estou falando das autoridades humanas. Quando Deus nos submete a uma quarentena, Deus tem o propósito de nos preservar. De preservar a nossa família. E preservar até os animais. Porque entre aqueles animais que estavam ali com Noé, havia os animais limpos e os animais imundos. Semana passada eu prometi um presente para o irmão Flávio, ele está aqui hoje? Não? Está não, né? Hoje eu quero dar um presente para quem me disser quantos animais eram de cada desses aí. 2 pares. Era um casal, né? Todo mundo pensa isso. Não, tinha que me dizer direito. Tinha que dar a resposta direitinha. Vocês estão no caminho. Era o seguinte: de cada animal imundo, impuro, era um casal. Entendeu? Mais 2 animais considerados limpos, a vaca, né, o carneiro, assim, 7 casais. Sei por que Deus fez isso, mas Deus é Deus, ele tem os motivos dele. É só uma curiosidade, meus irmãos. Deus se preocupa até com os animais. Por quê? Os animais são criação dele também. Se ele se preocupa com os animais, e Jesus diz isso, que se Deus se preocupa com um pardal, e não vai se preocupar conosco, e Jesus até fala assim: homens de pequena fé. Deus não está alheio ao que nos está acontecendo. Então, a quarentena, muitas vezes, ou sempre, quando vem de Deus, é realmente para nos proteger. Terceira lição que muitos homens, mulheres de Deus, passaram por quarentena. Outros homens, como Moisés, Elias, Davi. Eu não falei sobre a quarentena de Davi. Davi fugindo de Saul, o homem para quem Deus tinha prometido o reino. Vivia se escondendo de caverna em caverna. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. E ele diz que homens, pessoas das quais o mundo não era digno. E essas pessoas passaram por quarentenas terríveis. Quarta lição que nós tiramos para nós é quando alguém quer se sobrepor a Deus, ele pode colocar essa pessoa numa quarentena e até fazê-la comer capim, como aconteceu com Nabucodonosor, para que reconheça que os céus reinam. Você sabe que houve um político que disse que nem Deus tiraria o governo da mão dele. E ele foi indicado, mas ele não pôde governar. Sabe também que os Beatles chegaram a dizer, né, que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Isso todo mundo sabe assim. Corre na internet, não é? E muitas outras frases que são ditas assim com soberba, com arrogância. E aí a gente vê qual é o fim deles. Aquilo que eu falei com os irmãos sobre Herodes também, que porque ele não deu glória a Deus, ele morreu com medo de bicho.
Então, essa é a quarta lição. E a quinta e a última lição, que o próprio Jesus, ao iniciar o seu ministério, passou por uma quarentena. E quando concluiu o seu ministério, mais uma quarentena. E Jesus passou por aquela quarentena num período de tentação. A Bíblia diz sendo tentado. 40 dias de tentação. E Jesus venceu. Aí o escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus pode socorrer também aos que são tentados. Você está sendo tentado, meu irmão, nesta quarentena? É quase que uma obviedade perguntar isto. Porque quem é que não está passando por algum tipo de conflito, de tribulação nesse momento? Mas a verdade é que a gente tem que realmente recorrer ao Senhor. Que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. E por isso Ele pode socorrer aos que são tentados. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos agora.